Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e disse: não vos deixarei sós. Ou seja, ele não larga da nossa mão. Está sempre com a mão estendida para nos abençoar. A nossa lição de hoje tem como tema, texto básico, 1 João capítulo 1, versos de 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Texto lindo da palavra de Deus, que serve de base para a nossa lição de hoje. É a lição de número 3, 1 João 1, de 5 a 10. A marca de uma nova conduta. Hoje estudaremos sobre a marca de uma nova conduta. A forma como vivemos nossa vida cristã, o que chamamos de testemunho, impacta positivamente ou negativamente a sociedade e evidencia se somos verdadeiros cristãos ou não. O próprio Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos frutos. A mensagem de João nos mostra que há separação total entre luz e trevas, Deus e o pecado. Sendo assim, podemos compreender que as trevas são uma referência ao pecado e à falsidade, enquanto a luz trata diretamente da verdade bíblica. Então, primeiro momento, verdade. Aqueles que vivem na luz vivem acima de tudo na verdade. O alerta de João no versículo 6 chama-nos a atenção para o risco da hipocrisia, quando vivemos uma vida de aparências, declarando que temos comunhão com o Pai, quando, na verdade, às escondidas praticamos as obras das trevas, tornamo-nos mentirosos e evidenciamos que não temos tal comunhão. Os falsos mestres que João está combatendo tinham esta prática, alegavam ser pessoas iluminadas, possuidoras de comunhão com Cristo, porém, como afirma o apóstolo, o fato de andarem nas trevas refuta essa afirmação. A verdade é algo tão importante na vida do cristão que João a compara com a luz. Devemos lembrar-nos de que Deus é luz e nada fica oculto aos seus olhos. Todos os nossos atos são vistos e são do pleno conhecimento de Deus. Andar na verdade é lembrar que não é possível fugir da presença de Deus. Salmo 139. Dessa forma, somente a verdade é opção para a vida do cristão. O próprio apóstolo, ao afirmar que Deus é luz, está indicando sua santidade e pureza. Sendo assim, aqueles que andam na mentira ainda vivem sob o domínio das trevas. Por fim, o apóstolo é categórico quando diz que os que estão na verdade não praticam a mentira, ou seja, os falsos mestres ou falsos cristãos fogem da verdade e evidenciam isso na maneira como vive. Precisamos não só viver na verdade, não só pensar a verdade,
não só praticar a verdade, mas ensinar a verdade. Segundo momento, comunhão. A segunda característica comprovada em uma nova conduta é a comunhão. A comunhão é aqui colocada como consequência direta da verdade. Caminhamos na luz. Dessa forma, João explicita a importância da comunhão como marca de uma nova conduta, recebida mediante a purificação dos pecados, o que ele assegura é somente pelo sangue de Cristo Jesus. Devemos refletir sobre essa verdade. À medida que se torna impossível ter comunhão com Deus andando nas trevas, a nossa comunhão com o corpo de Cristo fica prejudicada. Quantas brigas, divisões e problemas motivados pela mentira e por comportamentos característicos daqueles que estão nas trevas são causados. John Stott diz que temos razão de suspeitar dos que alegam intimidade mística com Deus e, entretanto, andam nas trevas. Religião sem moralidade é ilusão, uma vez que o pecado é sempre uma barreira para a comunhão com Deus. Pense nisso. O pecado tem se colocado entre nós e Deus, impedindo a nossa comunhão com Deus. Terceiro momento. João novamente nos coloca diante de uma realidade que os falsos mestres tentavam esconder, alegando que não andavam nas trevas. Chegavam ao extremo de negar que em suas vidas existia pecado. Confessar os pecados é algo primordial na vida do cristão. Essa ação é a porta de entrada para recebermos o perdão e entrarmos na nova vida que há em Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Versículo 9. A confissão de nossos pecados nos levará pelo caminho da purificação, onde verdade e santidade passam a integrar a nova maneira de viver. Somente quando estamos diante da luz, reconhecemos nossas trevas. O cristão genuíno é alguém que confessa seus pecados de maneira contínua, não apenas os repetindo, como também reconhecendo e mudando sua conduta para a santificação. Devemos ter em mente que cada um de nós é alguém necessitado de olhar para a sua realidade e perceber os pecados cometidos, confessá-los e abandonar suas práticas. Não podemos cair no engano do liberalismo, afirmando que não há pecado, Romanos 3:23, pois se fizermos isso, Deus torna-se um mentiroso, como o próprio texto nos ensina. Uma nova vida em Jesus requer de nós a confissão de nossos pecados. Pecar faz parte da natureza humana. Viver no pecado não faz parte da natureza espiritual. Portanto, confessando os nossos pecados ao Senhor, Ele vai nos perdoando e nós vamos nos livrando, nos libertando deste peso imenso que é o pecado em nossas vidas. Conclusão. A nova conduta do cristão passa pelo crivo da verdade e pela bênção da comunhão e entra pela porta da confissão pessoal. Sem isso, seguimos andando em trevas. A nova vida em Cristo produz uma transformação interna, revelada em atos externos. Recebemos uma nova natureza e uma nova conduta. Portanto, nossas ações precisam revelar o caráter transformado em Cristo e glorificar o nome do Senhor. Observemos que aqui fala de comunhão. A comunhão nossa precisa ser com Deus, com os nossos familiares, com os nossos amigos
e com os nossos irmãos em Cristo. Nos dias atuais, temos percebido muita falta de comunhão na igreja. E a igreja precisa praticar essa comunhão uns para com os outros, para pensar e agir. A verdade é uma característica dos filhos da luz, ou seja, como nós lidamos com ela revela quem somos. Por isso, devemos refletir a verdade. Por isso devemos refletir, pensar bem. A verdade é uma realidade em nossos atos? Nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, estamos sendo verdadeiros ou estamos usando de mentiras? Segundo, a comunhão é para nós uma realidade e desejá-la é parte da nova natureza. Portanto, o que temos feito para manter nossa comunhão com o Pai e o próximo? O que nós temos feito? Estamos conseguindo manter a comunhão com Deus e com os nossos próximos? Se está faltando alguma coisa, vamos buscar em Deus a resposta, a força, a solução. Ele nos dará. E, finalmente, sabemos que não somos infalíveis, mas João ensina que devemos fugir da hipocrisia e mentira, no sentido de esconder nossos pecados. Quais pecados precisam ser confessados ao Senhor? João aqui está dizendo que nós precisamos fugir da hipocrisia, da mentira. Sabemos que somos seres humanos sujeitos ao pecado, mas não precisamos viver na hipocrisia do pecado. E ele faz aqui, o escritor, uma pergunta: quais pecados precisam ser confessados ao Senhor? Há diferentes pecados na nossa vida? Lembre daquele corinho: pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, isso não, isso não. Não existe pecado pequeno, não existe pecado médio. Às vezes nós pesamos quanto às consequências desse ou daquele pecado. Mas para Deus tudo é pecado. Então, que pecado devemos confessar ao Senhor? Devemos confessar todos os pecados. Não podemos, esse aqui não precisa, esse aqui é simples. Não, todos os pecados precisam ser confessados a Deus. Só assim Ele poderá perdoar os nossos pecados. É a mesma coisa que você pegar uma vasilha suja e você começa a lavar aquela vasilha. Vamos pensar, geralmente nessa época todos gostam de comer um canjicão. Você come o canjicão e deixa lá a vasilha. Aquele resto que ficou vai secar. Aí você vai lavar, tira a sujeira maior, aí fica aqueles carocinhos lá presos. São pequenos, esses não precisam, vocês pode deixar aí, não vai ter problema. São sujeiras que precisam ser retiradas da vasilha. A vasilha tem que ficar sem nenhuma sujeira. Assim é o nosso coração. Precisamos confessar a Deus todos os pecados, porque Ele vai perdoar todos os nossos pecados e o nosso coração vai ficar limpo, sem nenhuma sujeira do pecado. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus a morrer numa cruz pelos nossos pecados. Nós te agradecemos, Deus, porque Ele não permaneceu na cruz, assim como também não permaneceu no túmulo onde seu corpo foi sepultado. O Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo e vive entre nós e cuidando das nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por esse grande amor que o Senhor demonstrou e tem para conosco. Também queremos, Deus, continuar orando pela Bruna. Essa noite ela passou melhor, mas que ela possa melhorar a cada instante e assim em breve estar recuperada para a honra e glória do Senhor e a alegria de toda a família, Deus. Nós clamamos pela sua vida, assim como clamamos também pela vida do Tiago, filho do pastor Gilberto, que em breves dias estará passando por outra cirurgia na sua vista também. Ó Deus, o Senhor esteja abençoando aquele jovenzinho
e cuidando da sua vida, Senhor. Também te pedimos pela Ágata, filha da Cristina, tão pequenininha, precisando de tantos cuidados. Ó Deus, cuida deste povo. Abençoa, Senhor, as famílias da tua igreja. A irmã Antônia, a irmã Sebastiana, a irmã Ercília, a irmã Dilma, a irmã Nilda, que esses dias caiu, ó Deus, feriu-se, e que o Senhor esteja restaurando as suas forças físicas, cuidando dela e abençoando. Ó Deus, fica conosco. Abençoa cada família da tua igreja. Abençoa, Senhor, o culto administrativo que teremos logo mais. As decisões que são tomadas, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, orientando os nossos passos. Ajuda-nos, Senhor. Logo mais, quando estaremos na tua igreja também, ali estará pregando o teu servo, pastor Aristides. Abençoa-o, ó Deus, que ele possa trazer para os nossos corações a mensagem do Senhor. Usa-o, ó Deus. Nós te oramos por tudo, nós te agradecemos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mais uma melodia. Fidelidade. O coro desse hino diz: ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus, Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Confessar, como a lição nos trouxe, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Que nós aprendamos a confessar a Deus os nossos pecados, colocá-los no altar de Deus, para que Ele possa, assim, libertar-nos do peso desse pecado. Assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma lição, o estudo de uma lição da EBD, com você e no seu lar. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando as nossas vidas. Daqui a pouco estaremos ali na casa do Senhor, estudando presencialmente a lição de hoje, e logo em seguida teremos o nosso culto administrativo. Ao meio-dia, nossa EBD da tarde, e à noite, a partir das 19 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor, começando com o estudo da revista. A todos, um bom dia, um bom domingo de Páscoa, que Deus esteja cuidando de você e que você possa estar em plena comunhão com a sua família, vivendo esses momentos, relembrando a ressurreição de Cristo. A todos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor. Amém?